Amém. Glória a Deus. Bom dia, Igreja Videira. Bom dia, Igreja do Senhor. Bom dia a você que está nos assistindo pelo Facebook. Seja bem-vindo à Igreja Batista Videira. Bom, como todos sabem, né, o pastor vai tirar um tempinho aí de férias agora. Às vezes acontece, né, para a gente descansar um pouquinho, deixar as coisas fluírem, né? Então, mas graças a Deus ele está bem, está se recuperando bem, e creio que muito em breve ele já estará em casa, os irmãos poderão vê-lo novamente. Mas enfim, ele vai ficar um tempinho aí de molho, e a Igreja do Senhor não para. Precisamos dar continuidade à obra do Senhor, ao chamado que ele tem para a sua igreja. E a igreja não é somente o pastor, somos cada um de nós. Então, hoje fui convidado para estar trazendo a mensagem de Deus ao coração da igreja, ao coração dos nossos ouvintes, todos aqueles que estão participando conosco, não somente aqui presencialmente na Igreja Videira, mas também através do Facebook. Peço que você fique atento, não se distraia para não perder nem um pouquinho daquilo que Deus quer falar ao seu coração. Para a gente começar a mensagem de hoje, eu trouxe aqui um livro com um relato, um testemunho, na verdade, de um pastor. O autor, o nome do pastor é o pastor John MacArthur, é um autor de vários livros, pastor americano, e ele traz um testemunho, um breve relato aqui, em um dos seus livros. O nome do livro é O Evangelho segundo Jesus. Então, preste atenção no que ele diz. Em um do testemunho que ele traz no livro, ele diz assim: uma vez passei algum tempo com um colega pastor que me levou a um passeio de carro por sua cidade. Passamos por uma grande loja de bebidas alcoólicas e casualmente mencionei que aquele lugar tinha uma aparência fora do comum. Disse ele, há uma cadeia de lojas pela cidade, todas de um dono só. Ele é aluno da minha classe de escola dominical. Pensando alto, indaguei que tipo de homem seria aquele que o pastor respondeu. Que tipo de homem seria aquele? E o pastor respondeu: ele é muito fiel, nunca falta. Ele se sente incomodado por ser dono de todas essas lojas de bebidas alcoólicas? Perguntei. Já conversamos sobre isso, respondeu-me. Mas ele sente que as pessoas irão comprar bebida alcoólica de um jeito ou de outro. Então, por que não comprar dele mesmo? Como é a vida dele? Perguntei. Bem, na verdade, abandonou a esposa e está vivendo com uma mocinha. Foi a resposta do pastor. Então, depois de vários minutos de meu silêncio desconfortável e perturbador, ele acrescentou: sabe, às vezes é difícil para mim compreender como um cristão pode viver desse modo. Devo confessar que, para mim, é difícil entender como alguém que ensina a Bíblia pode imaginar que um homem que vive em rebeldia contra Deus seja um cristão só porque afirma sê-lo. Então, esse é um breve testemunho que o pastor John MacArthur traz no seu livro, O Evangelho segundo Jesus Cristo. Então, um dos grandes problemas na igreja contemporânea de hoje, né, na igreja das nossas atualidades, é o evangelho que não confronta as pessoas com a realidade do seu pecado. As igrejas hoje estão repletas de pessoas dizendo-se nascidas de novo, mas infelizmente vivem no mundanismo.
Por isso a mensagem que trago hoje aos nossos corações tem como título Somente para Pecadores. Para receber a salvação do Senhor, irmãos, não basta somente o pecador dizer sim para Jesus e não querer segui-lo. Não é possível querer Ele como Salvador e não como Senhor de suas vidas. As coisas caminham junto. Não dá para a gente dizer sim para o Senhor e continuar vivendo no mundanismo. Eu acho que se João Batista estivesse vivo hoje, ele estaria pregando daquela forma: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por quê? Porque as pessoas querem a salvação, mas não querem ter o compromisso de seguir a Jesus. Não querem ter Ele como Senhor da sua vida. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos a certeza que queremos a salvação do Senhor, não dá para desvincular a salvação do Senhor, de ter Ele como Senhor das nossas vidas. Ele nos comprou com preço de sangue na cruz do Calvário. Ele é o Senhor das nossas vidas agora, e isso deve ser motivo de honra para nossas vidas, porque Ele nos libertou da escravidão do pecado, para nos dar uma nova vida, e uma vida eterna, uma vida em abundância. Então, para receber, meu desejo é que tanto você que está aqui nesta manhã, você que é membro da Igreja Batista Videira, como você que ainda não tomou a sua decisão por Cristo, reflita sobre essa mensagem, reflita naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Para tanto, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 27 ao 32. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao 32. Os irmãos acharam? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Também achei aqui, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e depois disso, saiu Jesus, não é? Estamos falando de Jesus. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Querido Deus, soberano Pai, nós queremos, Senhor, falar contigo mais uma vez. Ó Pai, quero pedir a sua direção nesse momento, ó Deus. A tua palavra, Senhor, que o Senhor colocou em meu coração, que eu possa, Senhor, transmiti-la, Senhor, de forma clara aos seus ouvintes, ó Pai, que eles possam compreender a revelação do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Que essa palavra, Pai querido, seja para a libertação, Deus, para que possamos ver o quão maravilhoso Tu és e quão amável é o Senhor
que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos libertar da escravidão do pecado. Então, que teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar confrontando os corações nesse momento, ó Pai querido, quebrantando todo aquele de coração endurecido, ó Pai querido, para que possa receber a tua palavra, ó Deus, e que haja mudança de vida e transformação na vida dessa pessoa, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, a gente viu aí o texto muito conhecido da palavra de Deus, um texto que mostra aí o chamado de Levi, também conhecido como Mateus, um publicano, cobrador de impostos, um homem desprezado por todo o restante da sociedade da sua época, um homem que, sendo judeu, era odiado pelos seus próprios compatriotas, por oprimir o próprio povo, sendo cobrador de impostos a serviço do Império Romano. Os publicanos eram considerados grandes pecadores por toda a sociedade, principalmente pelos mestres da lei, de forma que eram proibidos até de participar das reuniões na sinagoga. E esse relato, ele não mostra somente a vocação de Levi, mas mostra como Deus, ele opera a salvação na vida do homem pecador. O texto mostra também a hipocrisia dos mestres da lei, que muitas vezes assumiam um papel de juízes, condenando as pessoas por seus pecados. E quem pode ser considerado justo diante de Deus? Pergunto eu. O perdão, a salvação de Deus seria para todos, realmente, ou somente seria para um grupo elitizado, por um pequeno grupo? Então, dessa forma, podemos então aprender diante do texto algumas lições preciosas que ele apresenta para a nossa vida. O primeiro deles é que o chamado de Jesus, ele é pessoal e irresistível. Pessoal porque ele sonda os nossos corações. O Senhor, ele vê, não vê como o homem vê, porque ele vê o nosso coração, ele sabe o que passa em nosso coração, ele sabe as nossas aflições. Ele viu o coração de Mateus, ele sabia o que se passava no coração de Mateus. Talvez a multidão que ali o seguia naquele momento tenha pensado: por que o mestre chamou Mateus, um publicano, um pecador? Como eu falei, ele era considerado um cara pecador, ele era odiado por todos. Os publicanos eram odiados por todos. Então, por que o mestre chama Mateus? Porque Jesus viu algo que ninguém viu. Jesus viu o coração de Mateus. Talvez Jesus tenha visto como Mateus estava oprimido na sua vida distante de Deus, na sua vida de pecado. Talvez ele tenha visto que Mateus possa estar querendo a oportunidade de iniciar uma nova vida, mas não tinha forças, porque ele era escravo do pecado, ele era escravizado pelo pecado. Anteriormente, a gente vê que Jesus, quando encontra com Mateus, Jesus está numa caminhada e ele vinha de um milagre onde ele curou o paralítico, e ali a palavra que foi dada ali, quando também os fariseus e os mestres da lei estavam ali e questionaram Jesus, porque Jesus falou que perdoaria os pecados daquele homem. Jesus falou que mais vale dizer
perdoados são os seus pecados, ou levanta-se e anda. Então Mateus talvez soubesse que quem estava diante dele não era um homem qualquer, mas sim Deus, um homem que tinha autoridade para perdoar pecados. E Mateus, ele agarra essa oportunidade, de forma que a gente vê no texto bíblico, que diz que Jesus deu apenas uma palavra: siga-me. E o texto relata que Mateus não perguntou por quê, não perguntou quem era ele, não fez questionamento algum. Mateus simplesmente levantou-se. A palavra de Deus diz que Mateus deixou tudo e o seguiu. Que maravilhoso a palavra de Deus. Talvez Mateus tivesse resistido tanto tempo ao Senhor, talvez Mateus tivesse tido muitas oportunidades de voltar-se para Deus, mas como toda a humanidade pecadora, nós estamos distantes de Deus, nós resistimos ao Senhor até onde nós podemos, porque o homem natural, ele foi gerado no pecado e ele não tem desejo algum de estar na presença de Deus. Ele é escravo do pecado, escravo não tem vontade, escravo não tem escolha. Mas Jesus ali fez um chamado, de forma que Mateus ele não teve mais como resistir ao chamado de Deus. E é dessa forma que Deus opera na minha vida e na vida de você, na vida de cada um de nós. Você por muitas vezes ouve a palavra de Deus, é convidado a estar na presença de Deus e por diversas vezes recusamos, por diversas vezes nos negamos a nos voltarmos para Deus. Mas existe um momento em que Deus, ele opera de forma sobrenatural na vida do pecador, onde ele não consegue resistir. O chamado do Senhor é irresistível. Ele nos resgata da escravidão do pecado. Ele nos tira do lamaçal que vivemos e nos dá uma nova vida. A causa do chamado não está na pessoa chamada, mas sim naquele que chama. Não é que somos merecedores, não é porque fazemos coisas agradáveis, não é por nós, mas sim por Ele, porque Ele quer, porque Ele nos escolheu. Jesus não viu ali um publicano, como eu falei, mas viu um homem que precisava de Deus, um homem que precisava de justificação, de arrependimento, de fé e de uma nova vida. E você, meu amado? Até quando você vai resistir ao chamado de Deus? O Senhor nos chama frequentemente, através da mensagem do Evangelho. Conseguimos resistir por um tempo, até o tempo em que não iremos mais conseguir resistir, porque Ele é quem escolhe a cada um de nós. João 15:16, põe aí para mim, Giovana. João 15:16 traz a seguinte mensagem: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto é o meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Então, não somos nós quem escolhemos seguir a Jesus, é Ele quem nos escolhe, é Ele que nos chama de forma irresistível, que não podemos mais nos negar, não podemos mais resistir. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus hoje, não resista mais. Como eu falei, o chamado de Deus é pessoal. Ele sabe o que passa em seu coração, da mesma forma que ele sabia o que se passava no coração de Mateus naquele momento. Talvez você tenha o desejo de começar uma nova vida,
mas não sabe como. Não resista ao chamado do Senhor. A segunda lição que o texto que nós lemos traz para a nossa vida é que o chamado de Jesus, ele promove mudança de vida. Vamos ler no versículo 28 e 29, o que ele diz. Diz assim: e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Então a gente vê que o chamado de Jesus, ele promoveu algo que ninguém mais poderia oferecer a Mateus. Mudança de vida, a chance de recomeçar. Jesus deu uma nova vida a Mateus, de forma que ele decidiu deixar tudo e seguir Jesus. Você já imaginou uma pessoa deixar tudo para seguir Jesus? Mateus, como sabemos já, Mateus era um publicano. Esse era o trabalho dele. Ele era um publicano, cobrador de impostos, a serviço do Império Romano. Então, ele era um cara odiado pelo seu povo por isso. Porque eles entendiam que eles estavam sendo oprimidos ali pelo Império Romano, eles queriam ser livres e aguardavam pela vinda do Messias. Alguém queria libertar eles, segundo as Escrituras, da escravidão, queria estabelecer o seu reino. Então eles odiavam os romanos, e Mateus, por servir ao Império Romano, também era odiado por todos. Os publicanos tinham o hábito de não somente cobrar os impostos que eram devidos, né? Uma quantia X, o Império estabelecia uma quantia X, e eles iam lá e cobravam, às vezes, mais do que era imposto. Muitos publicanos se tornaram ricos, eram pessoas ricas porque eles se aproveitavam do cargo que eles desfrutavam ali. O camarada ficava ali no meio da estrada, ali, no meio de uma passagem de uma cidade para outra, e ali como pedágio, a gente vê o pedágio ali, a gente passa no pedágio, tem que pagar aquele pedágio ali. Ele era o pedágio que estava estabelecido ali. Então quem passasse ali tinha que pagar esse pedágio. O pedágio era R$10, ele chegava, não, eu quero 20. E tu não vai dar? O cara cheio de segurança do lado dele, cheio de soldados do Império Romano ao lado dele, quem é que não vai dar? Se você não desse, você era preso e era condenado, era morto. E da mesma forma eles iam na casa das pessoas cobrar, batiam em suas portas, cobravam. Se a pessoa não tivesse o dinheiro para pagar, eles tomavam seus bens, muitas vezes tomavam seus filhos, tomavam suas famílias. Então, veja que trabalho terrível. Veja que trabalho terrível. Quem não odiaria um camarada desse? Até eu, se vivesse na época. Então a gente vê que Mateus, ele larga tudo. Agora você imagine, se coloca no lugar de Mateus, você era um cara que já era odiado por todos. Trabalhava para o Império Romano. Você pensa no cara, ele largar o trabalho dele, e agora ele vai viver de quê? Se ele é um cara odiado por todo mundo. Ele tinha a proteção do Império Romano, e agora ele vai ter a proteção de quem? Será que teríamos coragem de fazer como Mateus e deixar tudo? A palavra de Deus diz que ele deixou tudo e seguiu. Então essa foi a posição de Mateus. Agora ele, sendo regenerado por Jesus, não se contém. E a sua segunda atitude foi demonstrar o que? Gratidão ao Senhor, porque antes ele estava morto
e agora ele reviveu. Mateus então oferece um grande banquete em sua casa para Jesus e os discípulos, e ele convida todos os seus amigos para compartilhar da sua alegria. Mateus, ao deixar tudo e seguir Jesus, o que ele fez? A segunda atitude dele, por quê? Porque a primeira foi ele deixar tudo, ir atrás do mestre, seguir o mestre. A segunda, ele fez uma festa para o Senhor na sua casa, levou o Senhor para a sua casa, fez uma festa, e não somente isso, ele convidou todos os seus amigos. Que maravilhoso, ele convidou todos os seus amigos. Pense só, quem eram os amigos de Mateus? Mateus era odiado por todo mundo que eram os amigos dele. Os publicanos, outros cobradores de impostos igual a eles, e pessoas de outras classes sociais que também eram assim como ele, desprezados e menosprezados pela sociedade. Talvez prostitutas, ladrões, a palavra de Deus não fala. Mas imagine que tipo de pessoas estavam ali reunidas na mesa com o mestre, desfrutando daquele banquete. E aí eu pergunto a você nessa manhã, tanto você que está aqui conosco, você que está nos assistindo através do Facebook, e hoje, qual tem sido a sua atitude diante do Senhor? Põe para mim o texto de João 7, 38 e 39, por favor. A palavra de Deus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto, disse ele, do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então a palavra de Deus fala que rios de água vida fluirão do seu interior. Ali Mateus, ele foi tocado pelo mestre, o Senhor regenerou seu coração e agora rios de água viva corriam no seu interior. A alegria dele era tamanha que ele não se conteve, e a primeira atitude que ele teve foi de demonstrar gratidão ao Senhor, convidando o Senhor: mestre, hoje eu quero o Senhor na minha casa, vou fazer uma festa para o Senhor e os seus discípulos. E a alegria dele era tanta que ele falou: eu tenho que compartilhar isso com alguém. Não é assim quando estamos felizes, alegres, quando encontramos alguma coisa que gostamos muito, nós queremos compartilhar. Às vezes a gente vê um filme bom, um filme que a gente gosta pra caramba, a gente fala: pô, vê o filme tal porque é muito bom. Às vezes a gente come algo gostoso, a gente fala: pô, come isso que é gostoso pra caramba. Às vezes a gente encontra alguém que é legal, a gente fala: pô, vamos lá, a pessoa é maravilhosa, é muito boa. Nós, quando estamos alegres, queremos compartilhar tudo com as pessoas. E foi o sentimento que Mateus teve ali naquele momento, de compartilhar a sua alegria com os seus amigos, de compartilhar aquilo que ele havia recebido do Senhor com outras pessoas. E hoje, que contraditório a gente olhar a igreja de hoje e ver na atitude de Mateus alguém que foi regenerado pelo Senhor e tinha prazer em estar na presença do Senhor. Que contraditório com a igreja de hoje, eu digo, porque você que diz fazer parte do corpo de Cristo, será que realmente o Espírito Santo de Deus habita em você hoje? Podemos ver 3 atitudes demonstradas nesse momento por Mateus. A primeira delas foi renúncia, a segunda foi gratidão e a terceira foi o desejo de servir. Hoje nós vemos a pessoa se converte, a pessoa vem aqui, levanta a sua mão, vem aqui à frente, diz que aceitou a Cristo, mas não quer mudar o seu estilo de vida, quer continuar em suas práticas pecaminosas.
Que contraditório. Hoje a pessoa se converte, mas não convida Jesus para a sua casa. Não tem prazer em estar na presença do Senhor. Hoje a gente vê pastores, infelizmente, irmão, pastores praticamente implorando para que os irmãos, para que a pessoa venha à igreja participar dos cultos de adoração, para que as pessoas venham à escola dominical. Há muitas pessoas que muitas vezes só é crente na igreja, na casa delas só, como falam por aí, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Hoje a pessoa se converte, mas não tem o fogo do Espírito aceso em seu coração, não compartilha com ninguém o Evangelho de Cristo, nem com palavras e nem com as suas atitudes. Que nascer de novo é esse. Eu quero que vocês reflitam sobre a sua vida com Cristo. Será que essa conversão é real? Que nascer de novo é esse? Como eu falei, o texto que nós lemos, ele mostra como Deus opera a sua salvação na vida do homem. Ele nos chama de modo eficaz, de uma forma irresistível, que não podemos resistir mais, porque nós não queremos, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos chama. Ele nos regenera, nos dá uma nova vida, Ele transforma o nosso ser, de forma que agora rios de água-vida fluem do nosso interior, Nós temos o desejo de demonstrar gratidão ao Senhor em todo o tempo, o desejo de estar na casa do Senhor em todo o tempo. Se você não vive dessa forma, eu acho que você tem que refletir sobre a sua salvação, sobre a sua vida com Deus. Se você não tem o prazer de estar aqui na igreja do Senhor adorando a Deus, se você não tem o prazer de estar na casa do Senhor participando da comunhão de Cristo, se você não tem prazer de compartilhar a mensagem do Senhor, compartilhar aquilo de bom que Deus lhe deu com outras pessoas, que nascer de novo é esse. Se você não abandona a sua vida de pecado, como eu falei, não tem como você querer a salvação e não querer Jesus como Senhor, ser obediente à sua palavra. Que nascer de novo é esse. Reflita. Em terceiro e último lugar, o texto traz a seguinte lição para nós: o chamado de Jesus é somente para pecadores. Esse é o título que eu dei à mensagem de hoje, somente para pecadores. Jesus chama somente pecadores. Vamos ler lá no texto bíblico, 30 e 32, versículos 30 ao 32, diz assim, só um minutinho. Diz assim a palavra do Senhor: e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. É Jesus quem está falando, não sou eu quem está falando. Jesus não veio para justos, para bons, para aqueles que se acham melhor do que os outros, para aqueles que acham que vão herdar a vida eterna porque eles fazem boas obras, porque eles são bons. Não, Jesus veio para pecadores. Notem que os fariseus, os mestres da lei, criticaram a postura de Jesus. Eles estavam tão cheios
de autojustiça, que se consideravam justificados diante de Deus e no direito de acusarem quem não vivesse de acordo com as leis de Moisés. Vejam que Jesus traz algo totalmente contrário ao que era ensinado pelos mestres da lei. Havia um preconceito religioso que permeava aquele tempo, onde algumas classes de pessoas eram menosprezadas, desprezadas, por serem considerados mais pecadores do que outros. E uma delas eram os publicanos. Publicanos, pessoas com enfermidades que na época não tinham cura, adúlteros, prostitutas e demais classes. Entenda uma coisa, meu irmão, a justificação é um ato exclusivo de Deus. Somente Ele pode nos tornar justos, somente Ele pode perdoar nossos pecados, somente é salvo da ira de Deus aquele que é lavado no sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário. No chamado do Evangelho, Deus oferece a salvação somente para pecadores. E isso, meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós somos. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3, 23. Pode colocar para mim, Giovana, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade é pecadora. Todos nós pecamos, estamos separados de Deus. Será que hoje vivemos de forma diferente que os mestres da lei viviam? Será que ainda hoje a sociedade tem esse sentimento de autojustiça, onde eu me considero uma pessoa boa e por isso eu vou para o céu, já o meu vizinho não vai, por isso e por isso? Se eu perguntasse a você se alguém que cometeu adultério pode ir para o céu, o que você diria? Alguém que roubou, alguém que assassinou, alguém que é homossexual, o que você diria? Essa pessoa pode ir para o céu? Eu acredito que você que está aqui hoje, ou até você que está nos assistindo através do Facebook, diria que sim, mas grande parte da sociedade hoje diria que não. Sabe por quê? Porque eles não têm o coração regenerado, porque são pessoas que não se arrependem dos seus pecados, por simplesmente entenderem que eles não têm. Eles não entendem que são pecadores e que precisam se arrepender. São pessoas que se acham boas demais e estão sempre prontas a condenar os outros. O chamado de Jesus é somente para pecadores. Então, se você pensa da mesma forma que ele, se arrependa hoje. A palavra de Deus de lá em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Foi essa a atitude de Mateus. Ele reconheceu que era pecador, ele reconhecia que precisava de Deus, ele somente não tinha forças para se libertar, mas Jesus o libertou. Jesus o libertou. O julgamento cabe somente a Deus. A palavra de Deus diz: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que nós julgarmos os outros, nós também seremos julgados. Então já estou caminhando para a conclusão dessa mensagem e quero te dizer o seguinte: será que se nós pegássemos um banner
colocássemos um banner lá na entrada da igreja, lá no portão. A gente colocasse um banner lá com o seguinte chamado: somente para pecadores. Vocês acham que as pessoas teriam a coragem de vir aos cultos? O que vocês acham? Será que as pessoas iriam olhar lá, na placa lá da igreja lá, somente para pecadores? Será que eles iriam olhar para a placa e iriam dizer assim: não, ali é só para pecadores. Eu não sou pecador, o que eu vou fazer lá? Ou será que eles reconheceriam que são pecadores e viriam? Será? E você que está aqui hoje, você que faz parte da igreja do Senhor, será que você se sentiria incomodado com esse chamado? O encontro de Jesus com Mateus transformou a sua vida para sempre. Jesus o chamou de forma que ele não conseguiu mais resistir. O Senhor lhe deu uma chance de começar uma nova vida. De cobrador de impostos, chamado de ladrão, teve seus pecados perdoados, sendo justificado pelo Senhor. Temos um louvor? Eu já vou concluir a mensagem já, enquanto o Ministério de Louvor canta. Reflita na mensagem que você ouviu, o chamado de Deus para a sua vida. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando hoje. Ele quer lhe dar uma oportunidade de recomeçar, de começar uma nova vida. Vamos louvar. Glória a Deus. Basta uma só palavra do Senhor. Basta uma só palavra do Senhor. Foi dessa forma que Mateus foi liberto da escravidão do pecado. Jesus falou simplesmente: siga. E a palavra de Deus diz que Mateus deixou tudo e o seguiu. Mateus deixou tudo, seguiu, sem olhar para trás. Da mesma forma que Jesus mudou a vida de Mateus, Ele também pode mudar a sua vida. Eu não sei como está a sua vida hoje. Se você está se sentindo como Mateus, desprezado, menosprezado, tem passado por tantas lutas e muitas vezes desejo de desistir. Talvez você esteja desejoso de recomeçar uma nova vida, de ter uma nova oportunidade. Não resista ao chamado do Senhor. Talvez você hoje esteja querendo a salvação do Senhor. Então não resista mais ao Senhor. Quero orar por sua vida. Você que sentiu o desejo de colocar a sua vida nas mãos do Senhor, você que sentiu o desejo de dizer sim para o Senhor, de atender ao chamado do Senhor, assim como Mateus recebeu o chamado do Senhor, pode comentar aí no Facebook: eu digo sim para o Senhor, eu quero segui-lo, eu quero servi-lo. Não resista mais. Vai chegar o tempo que Ele vai te chamar de uma forma que você não vai ter mais como resistir. E aí você vai olhar para trás e você vai ver tanto sofrimento que você passou, tantas dores,
tantas lutas que você passou sozinho. E você vai dizer quanto tempo eu perdi, quantas oportunidades eu tive, quanto eu sofri, quanto eu fiz as pessoas sofrerem. Não resista mais. Feche seus olhos, Pai. A palavra do Senhor foi apresentada nessa manhã, Pai. E creio, ó Deus, que ela cumpriu o papel ao qual ela foi enviada, Pai. A semente foi lançada. Agora eu creio, Pai querido, que Teu Espírito Santo, Deus, esteja tocando o coração de cada um, quebrantando, ó Pai querido, preparando, Deus querido, para que as pessoas possam ter a sua vida mudada, que as pessoas possam ter uma oportunidade de recomeçar a sua vida com o Senhor, seguindo ao Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja atuando na vida de cada um dos ouvintes, cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo através do Facebook. Que a Tua palavra tenha ido de encontro ao coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Quero te pedir pela vida de cada um deles, ó Pai, que a Tua salvação chegue ao alcance de cada um. Não cesse, Senhor Deus, a oportunidade dessas pessoas se arrependerem, de terem um encontro com o Senhor, como vimos, a Tua palavra é para pecadores, Senhor. É preciso que reconheçamos que somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia, do Teu amor sobre as nossas vidas, para que assim herdemos a salvação, o presente que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Graças ao Teu amor incondicional, que mesmo sendo nós inimigos do Senhor, o Senhor escolheu entregar a sua vida na cruz do Calvário, para que seu sangue fosse derramado sobre as nossas vidas e pudéssemos ser justificados dos nossos pecados e não fôssemos mais condenados ao local que não era preparado para nós, mas sim para o filho da ira, para o diabo. Esse lugar não é para nós. Nosso lugar é ao Teu lado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de trazer a Tua mensagem. Que a Tua mensagem, Senhor, continue, Senhor, pulsando em nosso sangue, Senhor, em nosso coração a cada dia, e que nós possamos ter a convicção de que fomos chamados pelo Senhor para uma nova vida. Assim eu oro e agradeço por tudo, em nome de Jesus.